Ah, chegando para uma livinha, como eu prometi ontem, na live de ontem à noite, live de lançamento do meu novo curso, O Segredo da Emoção. Vocês já foram lá ver? Pois é, então hoje, né, é quinta, dia 27, amanhã, sexta e sábado, sempre às 12h12, eu vou fazer uma livinha para vocês, de 30 minutinhos. E o tema dessa livinha vai ser tipos psicológicos de Jung, né? Vou falar um pouco sobre essa ferramenta. Para quem não conhece, eu trabalho com essa ferramenta já tem muitos anos e de verdade porque ela é fantástica no sentido de mostrar de uma vez por todas assim muita característica nossa e vocês vão entender por quê, né? Então a ideia aqui hoje é a gente falar, né, hoje, amanhã e sábado, não esquece, hein? Vamos chamar as meninas para a gente se conhecer, por quê? Porque essa ferramenta ela faz parte do curso. Então quem vai fazer o curso vai passar, vai fazer o teste, vai receber o seu relatório e na primeira aula do curso a gente vai trabalhar isso. Bom, sejam bem-vindas. Cris, Maria, querida, chegou aqui também, ó, foto, João Nobre. Então, todo mundo, vamos mandando aviãozinho, vamos chamando todo mundo. Vou fazer isso aqui também, para quem estiver online, vem aqui dar um oi pra gente, né, para conversar e para saber de tudo isso que a gente está conversando aqui. Meninas, então, assim, lembrando, né, ontem abriu o carrinho, a gente tá com 30% de desconto só até o dia 29. E depois eu falo aqui no final da live sobre um cupom especial e tal, mas eu só vou falar no final, porque assim, né, a gente vai agilizando a formação dessa turma, porque é uma turma com no máximo 20 mulheres. Então a gente. Por que é no máximo 20 mulheres? Porque eu gosto de fazer meus cursos realmente com profundidade, né? Fazer vocês realmente mergulharem aí no autoconhecimento e tal. Aliás, hoje eu estava pensando sobre isso, né? Que de verdade eu nunca tinha parado para pensar muito antes de entrar no Jung. Eu nunca tinha parado para pensar muito, mas eu acho que eu acho que eu criei um método, eu uso um método há muitos anos, né, no meu trabalho, seja em treinamento, seja no coaching, seja em tudo que eu faço, na verdade, né? Porque eu sou uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Que é o método dos 3 passos, né? Na verdade, o primeiro passo é o fundamental, é a base de tudo, autoconhecimento. Por isso que eu vou falar sobre Jung hoje, por isso que eu coloquei esse teste no meu novo curso, O Segredo da Emoção. O link tá lá na minha bio. E assim, de verdade, né? Se a gente não se conhecer, gente, olha, a gente tá numa caverna escura pra caramba. Então, o meu método começa por aí, é bem básico. Eu acho que, de verdade, todos os cursos do mundo, inclusive na escola onde estão nossos filhos, onde a gente passou, a gente deveria ter matéria voltada para isso, para autoconhecimento. O segundo passo é a gente se enfrentar, porque depois que a gente fica adulta, que a gente aprende um monte de coisa, que a gente adquire um monte de coisa, de bichinho peçonhento, como eu falo, a gente às vezes vai ficando um pouco medrosa, né, para enfrentar tudo isso. E enquanto a gente não faz da forma correta, né, esse enfrentamento, a gente não sai do lugar, a gente fica na mesmice e corre um risco danado de passar uma vida inteira sem ser feliz de verdade, né, ter uma vida com propósito, uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena acordar de manhã, né? E se vestir, tomar banho, tal, sabendo que tem coisas no mundo, no seu mundo, né, para serem feitas, que vai fazer diferença com sua presença. E a gente só consegue isso com o passo 1, se conhecendo, tá bom? Então o segundo passo é se enfrentar. E o terceiro passo, depois que a gente se enfrenta e que a gente vai vendo que a gente é maior do que a gente pensava, é se reconhecer o nosso poder pessoal. Então, método de 3 passos: 1, se conheça; 2, se enfrente; 3,
reconheça que você é poderosa, né, mulher? Então, eu acho que isso é bem importante para quem tá chegando agora, né? Deixa eu colocar aqui que eu esqueci. Maria, você não me lembrou o título da nossa live. Vinha, é uma live de meia horinha. Vou falar agora sobre tipos psicológicos de Jung. E aí vocês vão entender por que que eu trabalho com isso, por que que eu coloquei essa ferramenta nesse curso, né? Porque eu acho que é fundamental, né? Então, vamos lá. Bom, de verdade, vamos falar, eu acho que vale a pena um pouco falar sobre o curso para vocês entenderem por que que essa ferramenta está dentro desse curso. Porque eu sempre estou falando com vocês sobre mulheres selvagens, sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e Clarissa Pinkola Estés, ela tem me acompanhado nos meus treinamentos para mulheres, ela é a minha base de trabalho no empoderamento feminino, né? Eu coloquei agora, Maria, obrigada. De verdade é isso, né? Inclusive nesse curso, eu trago 3 histórias de base, né? Que eu falei ontem, que Pele de Foca, Sapatinhos Vermelhos e O Urso da Meia Lua, tá? Porque essas 3 histórias, no meu ponto de vista, elas são maravilhosas pra gente trabalhar o que eu quero trabalhar com vocês nesse curso. Raiva, perdão, emoções paralisantes, pactos mal feitos, enfim, descontrole, né? Falta de conhecimento, e a gente acaba escolhendo coisas e levam a gente para uma vida meio descontrolada ou muito triste, né? A gente perde todo o nosso brilho, toda a nossa energia, né? Então isso vocês vão aprender no curso, vocês vão compreender no curso, ok. Mas ao pensar em trazer os tipos psicológicos de Jung, é uma forma de vocês ampliar esse conhecimento e trazer uma ferramenta que é utilizada, gente, no mundo inteiro. Existe esse teste é mais famoso como MBTI. Ele é o teste mais utilizado nas grandes empresas do mundo, né, como principalmente em recrutamento e seleção, para identificar o perfil das pessoas. E vocês vão entender agora por quê, né? Bom, vamos começar a falar do velhinho Jung. Jung é um contemporâneo de Freud. Eles foram amigos, depois eles brigaram, tal. Tem umas histórias bem interessantes sobre eles. Mas eles começaram juntos ali, desenvolvendo, batendo bola, trocando 2 cabeção, né? Falando e tal. E nos estudos de Jung, né? Café pronto, juizado especial. Olha só, eu não estava na hora de almoçar, né? Vamos almoçar. Bom, então eu tô contando a história um pouco de Jung pra gente ter um pouco de contexto, né, de tudo isso, né? A gente tá falando da primeira metade do século passado, olha só. Mas que foi quando o mundo teve um boom de descobertas. Foi a época de Einstein, de Jung, de Freud, teve muita gente boa que passou pelo mundo, pelo planeta nesse momento, né? E trouxe muita coisa interessante pra gente. E Jung é o cara também que estudou e trouxe a questão dos arquétipos. Lembra que eu falei sexta passada na live? Pois é um estudo lindo que, assim, eu sou uma apaixonada, meu trabalho é todo, né, permeado por Jung. Então, assim, quando Jung vai estudar sobre a nossa estrutura de personalidade, isso aí, live top. Quando a gente vai falar sobre a nossa estrutura de personalidade, o que Jung foi olhar, né, e percebeu e descobriu? Que existem, nós seres humanos, temos funções psíquicas que são básicas para a nossa relação com o mundo. Tá? Então ele mapeou 4, na verdade ele mapeou 3 e uma ficou meio indireta, meio inacabada, e 2 mulheres, 2 psicólogas um pouco mais adiante, elas finalizaram e a gente virou 4, que é o que o MBTI trabalha, que é essa ferramenta que eu comentei com vocês, tá bom? Então assim, quais são essas funções para vocês entenderem um pouco isso? A primeira função é como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se energiza com o mundo, tá? Então isso, o Jung descobriu o seguinte: tem um tipo de gente que é de um jeito, que eu já vou contar, tem outro tipo de gente que é de outro jeito, tá bom? Depois ele percebeu que tem uma outra função que é importantíssima também, que é como a gente percebe as coisas. Também ele classificou, categorizou 2 tipos, tá? 2 tipos de personalidade, 2 tipos de funcionamento psíquico. Ele também categorizou
como a gente decide. Olha só. E é por isso, muito por isso, que eu coloquei os tipos psicológicos de Jung nesse curso, O Segredo da Emoção. Já foram lá? Já foram lá na página que eu criei? Tá linda, né? Esse curso tá muito lindo. Bom, e a quarta função, né, de Jung, são 4 funções, tá? É o estilo de vida, como que a gente costuma levar a nossa vida, qual é o jeito mais natural pra gente, tá bom? Então imagine que cada função dessa, eles categorizaram 2 tipos de pessoa com letrinhas, tá? São letrinhas, então a gente tem 8 letrinhas, uma composição de 8 letrinhas. De verdade, a construção são 16 tipos psicológicos, 16 tipos de personalidade, ok? Agora tem uma coisa muito interessante que também é por isso que eu coloquei essa ferramenta, esse assessment no meu curso O Segredo da Emoção, que é o seguinte, nesse estudo, né, isso Freud também está dentro, tá muito alinhado com isso, ok? Nesse estudo eles descobrem que nós, seres humanos, né, é como se a gente tivesse 3 partes na nossa estrutura, na forma como a gente se forma na vida, né, desde a barriguinha da mamãe até agora, tá bom? Então é o seguinte, 33% do que nós somos, a gente chega no mundo com isso, são os nossos genes, é o nosso fenotipo, tá bom? Então assim, a gente vem pra cá com características pré-determinadas. Voz, jeito de andar, nem vou falar de coisas do tipo cor de olho, essas coisas não, tá? Mas até características, né, que estão muito relacionadas ao nosso comportamento. Então, por exemplo, você já reparou que talvez alguém na sua família tenha um andar igual ao do papai ou da mamãe? Então, isso é do fenotipo, isso está no gene. E tem características nossas que já vêm, que já estão com a gente desde que a gente nasce. Pois é. Essas 4 funções psíquicas que eu acabei de falar, né, que geram os 16 tipos de personalidade, que são as 8 letrinhas, né, está nesse 33%. Os outros 33%, né, são 3,33, tá? Vamos acompanhando uma matemática psicológica, ok? Os outros 33%, eles são o quê? É a nossa formação, da hora que a gente sai da barriguinha da mamãe até os 7 anos. Já ouviram falar alguma coisa que, tipo assim, que a gente tem que corrigir, educar, né, as crianças até os 7, porque depois fica difícil? Isso é real, isso é fato, isso é cientificamente comprovado, é verdade isso. Né? Então, tudo que a gente tem que fazer na formação, a gente que a gente quer do jeito que a gente quer, que a família quer, que os pais querem, a gente deve se esmerar muito até os 7 anos, ok? Porque talvez essa criança venha, né, com alguma característica que não é muito legal, né? Lembra que eu falei que nos 33 a gente nasce com algumas coisas, né? Vocês estão concordando comigo? Tô mandando aviãozinho? Cadê o pessoal que não tá vindo? Vocês, hein? Vocês estão tomando café, estão almoçando, estão fazendo o quê? Porque eu não tô vendo chegando mais gente, hein? Juizado especial. Você falou que ia tomar um café e não mandou o aviãozinho trazendo a mulherada pra cá. Bom, então, do 0 aos 7, a gente tem essa outra porção de 33%. E a partir daí, são os outros 33%. Ou seja, é onde a gente estuda, onde a gente trabalha, os amigos que a gente tem, as pessoas com quem a gente se casa, se relaciona, os amigos, tudo, tá? É a nossa vida social como um todo. Representam os outros 33%. Ou seja, é aprendido, ou seja, nós temos a possibilidade todos os dias de aprender, de se trabalhar, de adquirir algo novo pra gente na nossa estrutura de personalidade, na nossa estrutura psíquica. Detalhe, né? Se você não tá ligado, não tá com a consciência ampliada, não tá buscando seu autoconhecimento, não sabe o que você quer, você corre um risco danado de trazer pra você coisas que não são legais pra você, tá bom? Então isso é importante. Então é o tal do, sabe o livre-arbítrio? Tá aí o livre-arbítrio, né? Então os nossos 33% de livre-arbítrio. Então a gente precisa aprender, lembra do meu método? Aprender a se conhecer para se confrontar e então descobrir as nossas potências, aquilo que a gente tem de melhor, os nossos talentos, tá?
Então aí, voltando para tipos psicológicos, eu trouxe esse teste para esse curso que tá vendo agora, tá com 30% de desconto até o dia 29, turmas só com no máximo 20 mulheres, ok? Então para quê? Para que vocês já comecem, a gente já vai começar, né, com um boom de Jung em vocês, né, para vocês se olharem, de verdade. Tem uma coisa que eu quero contar que eu nem deveria, mas assim, o relatório, talvez aqui a Mari Lúcia, por exemplo, ela já fez curso comigo, ela fez coaching comigo, e ela tem esse relatório num determinado formato que eu chamo de formato universal, para homens e para mulheres, porque de verdade no coaching eu atendo o ser humano, né? Então eu atendo qualquer um que queira mandar bem na sua carreira, abrir negócio, empreendedorismo, é a minha pegada, é alta performance, né? Então, esse relatório, ele é o relatório universal para homens e mulheres. Só que para esse curso eu estou trabalhando num formato que vai ser um relatório só para meninas, só para mulheres selvagens, entenderam? Por quê? Porque eu acho que nós temos algumas peculiaridades que eu preciso trabalhar mais com vocês nos cursos, e esse vai ser o curso inaugural, onde a gente vai ter um relatório de tipos psicológicos das mulheres. Eu estou muito empolgada com isso, tá? Muito bem, voltando. Então, lembra agora da minha explicação, porque é só pra a gente, né, lembrar que é uma livinha. Hoje eu vou falar só sobre a primeira função que Jung traz. Como que a gente se relaciona com o mundo, como que a gente se energiza com isso, tá? Lembra, então, para cada função, como que a gente se relaciona, como que a gente percebe as coisas, como a gente decide e qual é o estilo de vida preferido pra gente. Para cada uma delas, 2 letrinhas, tá? Estão pegando a dinâmica aí ou tá difícil? Tô falando muito rápido, estão compreendendo? Cris, não tô entendendo nada do que você tá falando. Vamos lá, gente, me conta, porque a ideia é que eu possa me comunicar com vocês, né? É nóis, risos, homens, é isso aí, né, Gisado? Eu acho muito engraçado o seu, desculpa falar assim, mas o seu Instagram, porque não tem o nome das pessoas, aí a gente não sabe com quem a gente tá falando, mas eu sei que isso é normal, deve ser, né, você deve ser sei lá, da área do direito, da área da justiça, tá tudo certo. Bom, chegou aqui a Juju. Deixa eu dar uma aceleradinha pra ela. Tá bom, então vocês estão entendendo, estão acompanhando, né? Porque agora eu queria vou dar um mergulhinho com vocês na primeira função, como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se energiza, ok? Então tá. Então assim, Jung disse o seguinte, que nós, seres humanos, tem 2 tipos de gente. Tem um tipo de gente que é chamado de extrovertido. Só essa primeira que eu vou dar nome, porque as outras são em inglês, aí a gente vai fazer uma grande confusão aqui, tá? O extrovertido, né? E o introvertido. Gente, introvertido não tem nada a ver com timidez, tá bom? Isso é outro papo, mas não é timidez. Timidez é uma coisa que a gente aprende por trauma, tá? O introvertido é uma característica que a gente nasce. Lembrou? Vamos deixar isso bem já claro para não ter confusão sobre isso. Você pode até ser, foi meu caso. Eu tenho um vídeo por aí que rola, que eu conto essa história. Eu sou uma extrovertida, passei por um trauma por causa de um professor na escola, né? Quando eu estava entrando na adolescência, eu virei uma introvertida. Ovo, fechada, ó. Eu tive que investir muito em mim para me soltar, né? De certo modo, o professor acabou me fazendo um benefício, né? Fui fazer teatro, contação de história, fui fazer aula, curso de improviso, um monte, técnicas de apresentação, né? Um monte de coisas que eu tive que investir para poder me soltar de novo, me destravar de novo, tá? Mas eu sempre fui extrovertida, beleza? Bom, voltando para a função. Então ele diz o seguinte, que tem gente que ela se relaciona, ela se abastece de energia, ela fica bem, ela precisa disso para viver, né? Se relacionando com o mundo externo, com as pessoas, com as coisas que acontecem no mundo externo, tá bom? Esses são os extrovertidos. Eles gostam de falar com as pessoas, contar coisa, ouvir coisa, tá por dentro, tá nos lugares, sair, ter lugar que tem burburinho, tá? O extrovertido, normalmente, o extrovertido, bem extrovertido mesmo, normalmente
ele não se cansa com isso, é ao contrário. Por isso que ele fala que é como a gente se energiza. É como se fosse aquele trequinho lá no posto de gasolina, né, que você coloca o combustível. Então ele fica com o tanque cheio, tá? Esse é o extrovertido. Então ele gosta de estar no meio de pessoas, né, de se relacionar com pessoas. Agora vocês imaginem eu, uma extrovertida de mão cheia, na pandemia, isolada, né? Até eu tô assim, falei, meu Deus do céu, não é que eu consigo, mas assim, tem horas, né, gente, que também é assim, fica difícil. Aí eu recorro ao Santo Zoom. Vocês conhecem o Santo Zoom? Bom, então esse é um tipo de pessoa, né, que o jeitão, porque assim, o jeitão dela viver é para o externo, o mundo externo é que abastece ela de energia, né? Ela se sente viva, ela se sente inteira, ela se sente motivada, ok? E já os introvertidos são aquelas pessoas que elas se abastecem, elas se nutrem com o diálogo interno, com o mundo interior. Eles não gostam muito assim, de muita gente, falar toda hora com todo mundo, né? Eles preferem talvez até falar num telefone do que falar pessoalmente, ou melhor ainda, se for pelo WhatsApp, se for um teclando ali, só no tec, tá? Por isso que a gente que trabalha com nessa área de recursos humanos e tal, a gente quando faz esse teste, a gente vai identificando nas empresas que, por exemplo, a área de TI tá assim de introvertido, a área comercial tá assim de extrovertido, e não é à toa, né, gente? Eu não posso ter um vendedor introvertido, eu posso até ter, porque eu vou explicar isso já para vocês. E um cara lá no TI muito extrovertido, porque não vai combinar com o trabalho que eles precisam executar, né? O vendedor, essencialmente ele precisa do quê? Falar com pessoas, vender o produto ou o serviço dele. O cara de TI, ele precisa colocar a mente lá focada, concentrada para, né, fazer lá o seu trabalho. Compreendem? Tá. Então, assim, essas duas características, acho que talvez seja das funções de tipo psicológico uma das mais fáceis. Porém, não é assim tão facinho não. Por quê? Né? Porque lembra que eu falei que nós somos 33 fenotipo, tem 33, 0 ao 7. 33 a gente vai aprendendo, então, é aí principalmente nesse que a gente vai aprendendo, que a gente, por exemplo, pode ser um introvertido que em função da carreira que escolheu, do trabalho que faz, da empresa ou da família ao qual pertence, vai aprendendo a se tornar um pouco mais extrovertida. Então, assim, às vezes você até olha e fala assim, nossa, eu acho que ele é extrovertido, né? Mas essa pessoa, ela precisa de silêncios, ela precisa ir para casa, para o quarto dela, ela precisa para o canto dela, ficar um pouquinho sozinho com o diálogo interno dela para se abastecer, porque senão ela adoece. Então, quando a gente fala das doenças corporais que são ocasionadas por questões, né, psíquicas, questões porque a gente não se coloca em primeiro lugar, porque a gente não se conhece, e aí a gente transgride os nossos limites, né? Esse, por exemplo, é um caso. Então, por exemplo, se eu sou, por exemplo, eu, Cristina, vamos lá, vou voltar no meu próprio exemplo. Eu, como uma extrovertida, que estou isolada, moro sozinha, moro num casão e só me relaciono com as pessoas por web, né? O que acontece com a Cristina se a Cristina não pedir help e de alguma maneira falar, filhinho, vem aqui, vem ver a mamãe, né? Alguém vem aqui me visitar. Claro que eu tô bem chata. Eu só tô faltando pedir teste, né? Mas assim, eu só tô me relacionando com pessoas que realmente eu confio, que não estão saindo por aí, não estão fazendo a aglomeração, essas coisas todas, viu? Mas assim, eu preciso ver pessoas, eu preciso sentir o calor das pessoas, ver olho no olho, dar risada, né? Tá nesse contato. Por quê? Porque senão isso vai me afetar psicologicamente, entendem? Então o teste
de tipos psicológicos de Jung, uma das informações que ele traz é isso. Então, meninas, vejam bem, né? Nesse curso, na hora que vocês se inscrevem, antes mesmo de vocês começarem a primeira aula, que começa no dia 8 de junho, serão todas as aulas serão às terças-feiras, das 20 às 22. Serão 4 aulas. Tá? E a última aula que eu chamei de Big Aula é um verdadeiro curso dentro do curso, é um workshop de 4 horas, onde vocês vão aprender, depois que vocês aprenderem tudo sobre a inteligência emocional de vocês, vocês vão aprender ferramentas de conversação, vocês vão aprender a ter conversas difíceis. Sim, porque nós mulheres temos uma dificuldade de fazer conversas difíceis, é um pouco natural nosso. Por quê? Porque a gente embola no nosso emocional, né? E de repente a gente tá frente a frente com o nosso filho, com nossa mãe idosa, com o nosso chefe. Nossa, como é que eu vou falar aquilo pro nosso chefe, né? Com o nosso amor. Ah, como é que eu vou falar isso pra ele, meu? Que eu não quero viajar. Ou então que eu quero ir viajar, mas eu não quero que ele vá junto. E aí? Como é que faz, né? Então, isso são conversas difíceis, né? Quando duas pessoas precisam conversar, né? E não necessariamente elas têm o mesmo ponto de vista. Elas querem a mesma coisa. E nós, sabe o que a gente faz, mulheres? Normalmente a gente abre mão do nosso para que o outro, né, fique bem. Isso é o nosso maior desastre. Mulheres selvagens não podem fazer isso, né, Mariluce? Mariluce tá uma aluna exemplar, gente. Eu amo. Assim, as histórias que ela me conta, os avanços que ela tem feito. Ah, Denis, agora que eu vi seu nome, prazer, Cris Gaspar, Denis Robson, muito legal. Eu nem sei se eu tô te seguindo, depois eu vou te seguir. Pode deixar. Maria tá dizendo assim, juizado, inclua suas mulheres. Maria, chama aqui o Denis Robson, Maria. Chama aqui as mulheres e tal, isso mesmo. O curso tá à venda e assim, gente, ele começa dia 8, portanto é coisa rápida, é papum, são só 20 vagas. E esse desconto de 30% é só até o dia 29, depois o preço vai subir, tá? Outra coisa, eu falei ontem, isso eu vou falar sempre no final da live. Pra quem tá aqui, presta atenção. Eu criei um cupom que tá lá no Simpla, onde eu tô vendendo esse curso, chamado Eu Quero Ser Selvagem, né? Tudo junto, né? Tudo juntinho, não tem espaço, não tem nada. Então, na hora que vai fazer a compra, tem lá o campo lá pro cupom, para vocês escreverem lá o código do cupom Eu Quero Ser Selvagem. Em qualquer das formas de pagamento, vocês vão ganhar mais 10%. Eu não tô divulgando isso toda hora e nem para todo mundo, tá? Então, vocês que estão aqui na live estão recebendo essa informação. Então, é só chegar lá e colocar lá no cupom Eu Quero Ser Selvagem, beleza? Outro detalhe importante, porque ontem eu tive inscrições e o pessoal que pagou à vista acabou pagando no cartão, no Simpla à vista. A minha preferência é que vocês façam pelo Pix, tá? Porque de verdade assim, dentro da nossa estrutura financeira pra gente é melhor. Então vocês também nos ajudam, né? A gente ajuda vocês e vocês nos ajudam, tá certo? Que mais que vocês querem saber? Que curiosidade que vocês ficaram sobre introvertido e extrovertido? O que vocês acham que vocês são? Introvertidas, no caso aqui o juizado, introvertido ou extrovertidas? O que é? Um E ou um I? O que vocês são? O que vocês acham? Aí vai pensando um pouco, né, sobre essa explicação aí breve que eu dei, porque no curso, obviamente, a gente vai dar umas nadadas muito mais profundas, né? Dedo no coração do Instagram, gente. Ah, que legal, adorei. Gostei disso, ó. Dedo no coração do Instagram, gente. Eu gostei disso, viu, juizado? Caramba, sou eu. Deixa eu ver mais aqui que vocês escreveram. Você é um extrovertido, então. Eu achei também, tá? Mas eu não gosto muito de apostar logo de cara, juizado, Robson, né? Como é que é mesmo o seu nome? Deu aqui uma... Eu sei que tem Robson, mas tem um nome antes. Porque, Denis. Denis, eu não quis já de cara apostar, porque, como eu falei, né? Às vezes a gente tem pessoas que a gente chama de funcionalizadas, ou seja, elas aprendem
a se mostrar de um outro jeito, tá certo? Em função do mundo que ela tá, do ambiente dela, das necessidades sociais dela. Então, assim, mas eu achei, mas e por que que eu achei? Acho que é importante falar sobre isso. Até pela forma como você, as palavras que você usa, a forma como você interage aqui com o público e comigo, né? Então, eu tenho a impressão de verdade de que você é um extrovertido. Um dia, se quiser contratar o meu coaching, eu vou aplicar o teste em você, porque sempre que eu faço coaching, na partida do trabalho, eu aplico alguns testes e o tipos 100% das vezes, né? Dependendo do objetivo do coaching, muda um pouco, mas enfim. Mas eu acho que você é um extrovertido, tá? Não sei se você também já fez algum tipo de teste, também tem isso. Já fez o MBTI ou algum tipo de teste de tipos psicológicos, né? Então, agora deixa eu ver mais o que vocês estão trazendo. A Débora, ela tá dizendo aqui. Não, a Débora, ela é uma arquiteta. Olha, eu já trabalhei com tantas arquitetas, sabia? Arquitetos e arquitetas. Eu sou quase uma coaching de arquitetos. Eu tenho vários clientes, assim, que... aí, a Maria Praciano tá dizendo que ela também é uma extrovertida. A Mariluce disse que ela é uma mistura. Gancho! Mariluce? Não, gente. Olha só. Mariluce trouxe uma coisa bem interessante que eu não vou poder fechar a live sem falar sobre isso. É o seguinte. Ou a gente nasce E ou a gente nasce I, como dominância. Então a gente vai ter um tipo, né? Um perfil, né, de característica dominante. A gente tem as duas porções, ok? Tá? Então imagine o seguinte, a gente vai ter lá no nosso fenotipo, a gente vai ter um pouquinho de I e um pouquinho de E, né? Só que ou a gente vai nascer mais E ou a gente vai nascer mais I. Tá bom? Então, talvez tenha isso, Mariluce. Talvez você não seja uma ezona, né? Ou uma izona, sabe? Porque tem gente que tem a graduação, o grau, o tempero, o sabor mais acentuado naquela característica, ok? Então, agora é difícil, muito difícil, não se tem muitos casos, viu, Mariluce? Da gente ser 50-50, ok? Por quê? Porque até por essa junção dessa matemática da vida, da psicologia, né, humana, dos 33 que eu falei, né, da gente chegar nessa condição do 50-50, ok? Até porque isso, a gente já nasce com um fenotipo dominante. E se é dominante, é pelo menos 51, né? Então, assim, mas quando a gente nasce, os nossos genes, eles vão nascer com um gene, um vai ser dominante. Então, é por isso que não dá para ser 50-50, né? Tem algumas coisas, é muito interessante tudo isso, né? Eu vou estar aqui, deixa eu ver aqui, tem o meio termo, professora, meio a meio, é isso que eu acabei de explicar, né? Juizado, tem uma sugestão, você dar um presente para esse curso para uma mulher que lhe fará. Ê, Maria, ó, tá vendo, Juizado? A Maria tá colocando você contra a parede, hein? Agora, Maria, o que você acha? Como é que um extrovertido reage quando é colocado contra a parede? Será que isso tem alguma coisa a ver? Esse é um papo pra live de amanhã, hein, Maria? Aliás, na verdade, é a live de sábado. É a live de sábado. Então, porque amanhã eu vou falar sobre... eu vou falar um pouquinho já amanhã também, vai. Amanhã eu vou falar sobre como é que a gente percebe as coisas, como é que é o nosso processo perceptivo, né? Que também esse teste fala sobre isso, ok? Aí, ó, aí, deixa comigo. Aí a Cris tá dando palmas, gente. Vocês são 10. Então, adorei fazer essa livinha aqui na hora do almoço, né? Assim você descobre o meio termo, além de aprofundar o conhecimento sobre. Maria, você falou outra coisa agora, gente. Eu adoro quando vocês trazem, porque vocês me dão o gancho pra falar um pouquinho mais. Olha só. É muito legal. Sabe o que é muito legal? Quando o casal faz Por isso que ontem eu disse o quê? As 5 primeiras pessoas que comprassem o curso, só falta, já tenho 3 que já compraram. Então se bem que eu tô falando uma coisa que eu nem sei, tá? Porque eu olhei o Simpla hoje cedo.
Eu não olhei agora de manhã mais, tá? Mas as 5 primeiras pessoas que compraram o curso vão ganhar um teste extra, ou seja, ela vai poder aplicar em quem ela quiser, tá? Uma outra pessoa que não vai fazer o curso. Pra quê? Pra aprender a se relacionar melhor com essa pessoa. Agora imagina aí, Juizado e Maria, já que vocês estão nesse tete a tete aí do Juizado trazer, né, a mulher, a namorada dele, as pessoas. Então, imagina, né, quando o casal, é muito legal isso, quando o casal faz os dois o teste e leem juntos, né? E é até divertido, já eu já fiz isso. É até divertido, por quê? Porque a gente vai vendo, né? Pô, mas olha só, olha eu aqui, tá vendo? Você lembra aquele dia? Olha como é que. Então, aí a gente vai vendo isso e vai entendendo como o outro funciona. Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes os casais brigam, não é por falta de amor, é por falta de entendimento, né? Então, isso enriquece bastante. Aliás, gente, é por isso que, por exemplo, essa ferramenta, ela também é muito aplicada em equipes, né? Em cursos de liderança, exatamente por isso. Porque fica muito mais fácil a gente lidar com o outro quando a gente conhece melhor o outro. Quando a gente conhece melhor, primeiramente, a gente, tá? Bom, deixa eu ver aqui. E tem meio termo, tá? Eu já falei. A Mariluce falou E mais I. Né? Mariluce, você tá fenomenal nas fotos. Hoje eu vi uma foto sua aí no Insta e eu achei fantástica, viu? Dedo no coração, eu já falei. Deixa eu ver aqui. Opa. O que mais que vocês trouxeram para poder a gente encerrar essa live, para vocês almoçarem. Depois que acabar a live eu vou salvar, manda para as pessoas, viu, Juizado? Fala assim, eu conheci uma tal de Cris Gaspar, ela tem um curso de mulheres selvagens, ela ensina as mulheres a ficarem potentes. Manda pra mulherada toda que você conhece, como disse a Maria aí, que de verdade esse é o trabalho que a gente tá fazendo, é de formiguinha, né? Mas ele tá trazendo, tá vindo resultados bem legais. Os exemplos do dia a dia vão trazendo sentido ao texto. Exatamente. Querida. Olha, você sabe que não é puxa-saco, né, Mariluce? Eu sou uma coach que não, na hora que eu tenho que botar o dedinho assim, ó, na ferida, eu boto, né? Então é isso, né? O Juizado tá dizendo assim, ele é 51% E. Com bolo e café. Eu acho que você é mais de 51%, viu, Juizado, Denis? Não sei, mas... Agora, de verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa informação, ela não é tão relevante, ok? Esse percentual. Até porque quando a gente está falando de psicologia humana, de gente, né, a gente não é tão matemático assim, né? De verdade, todos os testes psicológicos que são aplicados no mundo, nenhum deles traz um resultado 100% fidedigno. Até por conta dessas questões que eu acabei de falar dos 33%, enfim. Porque o próprio autoconhecimento reflete, interfere na hora de você fazer o teste, tem muita coisa ali. Por isso que quando as empresas, por que algumas empresas gastam assim fortunas para processos seletivos? Tem empresas que gastam muita grana para contratação de CEO, de diretor. Por quê? Porque eles fazem uma panaceia, né, de testes, de dinâmicas para mapear, para conseguir ao máximo. E não é só para cargos de alto comando, né? Dependendo do cargo da empresa, elas investem nisso para mapear características para ver se aquele ser humaninho ele está de acordo, né? Se ele combina com aquela caixinha, com aquele cargo que está ali no organograma daquela empresa, né? Então era isso que eu tinha para falar hoje, livinha show, vocês gostaram? Então vambora, gente. A ideia agora é a gente continuar na nossa divulgação. Tô louca para começar essa turma, dia 8 de junho. Vai ser uma delícia. Novas mulheres, enfim, nessas terças-feiras, das 8 da noite às 10 da noite. E a gente, falando coisas que são só nossas, tá bom? Um beijo grande. Até amanhã, 12h12 eu estarei aqui. Beijo, amanhã é sexta-feira. Eu adoro sexta-feira. Tchau.